Eu quero falar com você aqui nesse vídeo sobre a importância da autenticidade em vídeos. Bom, eu trouxe alguns aspectos pra gente conversar aqui nesse vídeo sobre a autenticidade. Hoje em dia é muito comum as pessoas criarem personagens, criar máscaras, mas eu tô falando no sentido negativo. Para as pessoas criarem algo que elas não são. É legal você criar uma espécie de máscara, uma espécie de personagem, pode ser interessante, desde que essa máscara, esse personagem tenha a ver com seus valores. Não é algo que você não é. É simplesmente uma espécie de escudo, caso você tenha muito receio e tal. Então você pode se interpretar, desde que seja algo legal, algo honesto, ético, enfim. Então, fora isso, a gente vê aí, tá cheio de gente que quer passar uma imagem que a pessoa não é. Então isso daí eu sou contra, tá? Eu não sou a favor. Agora, se você precisa ter essa espécie de personagem, não tem problema. Porém, o que eu vou falar aqui é o seguinte: é muito legal quando você é você mesmo. Seja você mesmo. Esse é o primeiro ponto aqui desse vídeo. Não tenha medo de ser você. Por quê? Só você tem seus defeitos, seus erros, mas também as qualidades. Tá? Você tem muita qualidade. Às vezes você não olha para elas porque está olhando mais para os defeitos, mas só você tem isso. O conhecimento que você tem, talvez outras pessoas tenham, porém, não da forma que você tem, não da forma que você interpretou. Então isso é muito bom, é muito poderoso. Às vezes você passar o seu ponto de vista vai ajudar outra pessoa a entender, peraí, eu não tinha visto desse jeito ainda. Olha que interessante. Só que assim, tem um ponto que é importante e eu não posso deixar de falar. Seja você mesmo, mas entenda o contexto, tá? Como assim, André? Não fique, por exemplo, se você tem uma forma de falar que fala palavras, às vezes palavrão, coisas que é mais para determinado ambiente, você não vai falar num outro ambiente. Você não vai ir num ambiente que tem pessoas que são mais sérias, ou um ambiente mais de trabalho, ficar falando palavrão, ficar falando giro o tempo inteiro e tal, zoando todo mundo, você não vai fazer sentido. Entenda o contexto, a mesma coisa vale para roupa também. Então, se você está com um público, você é advogado, e você tem um estilo, você vai definir o seu estilo ali, claro. Mas se é um advogado que de repente usa um estilo mais minimalista, o pessoal que te acompanha é mais minimalista, legal. Agora, se você é uma pessoa que trabalha no ambiente onde é um estilo mais formal, no caso dos advogados é mais formal, né? Geralmente o pessoal usa muito terno, esse estilo mais executivo, vamos dizer assim. Então você vai adaptar a sua linguagem a isso. Você não vai falar de regata e tal, isso não faz sentido nenhum. Tá? Não passa aquela imagem. É só quando você pensar. Quando você pensa no advogado, você enxerga o quê? Você enxerga um cara de terno, né? Quando você pensa deixa eu ver aqui, num policial, você enxerga que é uma pessoa com o uniforme da polícia. Então, é a mesma coisa para a linguagem. Você vai falar aquilo que faz sentido para aquele público. Então, não faz sentido você estar no ambiente formal, você ficar falando de um monte de gíria, palavrão. Não faz sentido. Entende? Isso é simples, tá? Então, seja você, mas entenda o contexto, tá? Ou seja você fala da forma que você fala normalmente, porém, para aquele contexto. Segundo ponto. Esse segundo ponto é muito legal e é importante usar com cautela. Eu falei de você criar um personagem, caso você tenha muito receio, isso pode te dar uma capa, mas é legal você ir se livrando dele ao longo do tempo, tá? Porque você vai estar forjando, na verdade, o legal é você fazer um personagem. Personagem vai remeter muito nessa questão de ser alguém que você não é. Porém, por isso que eu falei, alinhe com seus valores, tá? É você criar esse personagem da maneira que você quer ser. Então você já começa a interpretar até você chegar exatamente daquela forma e aí vai ficar natural. Segundo ponto é, modele, porém não copie. Como assim? Modelar é você pegar algumas referências. Isso é muito importante. Só que, mais importante que referência, sabe o que é? Anota aí, hein? A sua experiência. A sua experiência é muito mais importante que a referência, que a modelagem. É legal você ter esses aspectos. Só que você vai pegar aspectos que você vai ver que você quer desenvolver, que você, de certa forma, já tem, precisa trabalhar mais. Porém, a sua experiência você já tem. Você já leu determinado livro, já passou por determinada situação. Então, é legal você olhar mais para isso, tá? Trabalhar mais em cima disso também. Terceiro ponto, que tem a ver com essa questão da experiência. Você é único, você é única. Não importa o assunto, ninguém vai tratar desse assunto exatamente como você. Talvez algumas pessoas podem falar de uma forma um pouco parecida, mas não vai ser idêntica, não vai ser 100%, porque aquela pessoa não é você. Então, quais são os 3 pontos que eu falei aqui nesse vídeo? O primeiro ponto, seja você mesmo, porém entenda o contexto. Falei sobre a questão de modelar, mas não copiar.
E eu falei também sobre a questão de que você é único. Se caso ainda você não tem ideia do que fazer para vencer esse medo de gravar vídeo, se isso está te incomodando muito, na descrição aqui desse vídeo eu fiz eu deixei um link, tá, de um treinamento que eu criei de forma passo a passo, te ensinando como vencer o medo de gravar vídeo. Tá simples, em 3 horas você vai conseguir superar esse medo. Não é que você vai acabar com o medo, mas você vai entender como você pode lidar com ele. Como você pode dominar esse medo e não ser dominado por ele. Beleza? Então, para finalizar, não tenha medo de dar o primeiro passo. Não tenha medo de ter medo de receber críticas, de receber julgamento. Tenha medo de não fazer nada. Começa, coloca a sua mensagem para fora. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Tamo junto e até a próxima.